Se você sente que sua família está cansada, emocionalmente ferida e espiritualmente oprimida, pare agora. Nada acontece por acaso. O fato de você ter chegado até aqui é um sinal de que o céu o está chamando. Há um tempo em que as orações humanas tocam o coração de Deus, e este é um desses momentos. Hoje, São Rafael Arcanjo desce, enviado por aquele que cura todas as feridas, para visitar sua casa, atravessar suas dores e restaurar o que o sofrimento e o silêncio destruíram. Enquanto o mundo lá fora exige força, aqui, diante de Deus, você pode se permitir chorar, porque o pranto sincero é a primeira linguagem da alma ferida, e é a partir dessas lágrimas que o arcanjo Rafael começa a sua obra. Ele não vem apenas para aliviar sintomas, mas para arrancar pela raiz o peso invisível que destrói famílias por dentro. O seu coração pode até achar que não há mais esperança, mas Deus vê o que você não vê, e Ele envia o médico divino quando a alma humana chega ao limite da dor. Em cada lar existem feridas que as palavras não explicam, distâncias que o tempo não resolveu, amores que se perderam entre mágoas e promessas não cumpridas. Mas o Espírito de Deus sopra onde quer, e quando um anjo é enviado, nenhuma escuridão permanece a mesma. Hoje, Rafael vem com uma ordem direta do trono divino: tocar o seu coração, visitar a sua família e libertar aqueles que foram aprisionados por correntes emocionais que ninguém compreendia. Feche os olhos e permita-se sentir o silêncio do céu descendo. Ele não é vazio, é presença. É nesse silêncio que a voz de Deus fala. Respire fundo e entregue a Ele tudo o que pesa: nomes, lembranças, pessoas. O arcanjo Rafael está ouvindo. Ele conhece a dor que não se confessa, a solidão que se esconde em sorrisos e o medo de não conseguir mais recomeçar. Deus o trouxe até este momento para provar que há cura, há libertação e há restauração para a sua família. Não se trata apenas de uma oração, mas de um encontro entre a sua dor e a promessa de um Deus que nunca abandona. A partir de agora, tudo começa a se mover no invisível. E o que é impossível aos olhos humanos começa a ser restaurado pelas mãos do arcanjo Rafael. A batalha invisível dentro do lar. Dentro de muitos lares, existe uma guerra silenciosa que ninguém ousa nomear. Não se trata de gritos nem de discussões, mas de um cansaço que mora nos olhares, de uma distância que se instala mesmo entre aqueles que se amam. O inimigo age com sutileza, infiltrando-se nas emoções, transformando afeto em irritação, cuidado em controle, amor em indiferença. São pequenas brechas abertas pelo orgulho, pela falta de perdão, pela incapacidade de se colocar no lugar do outro. E é ali, nesse terreno invisível, que as forças espirituais contrárias à paz encontram espaço para crescer. A família é o primeiro altar erguido por Deus, o espaço onde Ele deseja habitar e derramar sua bênção. Por isso, é também o primeiro campo de batalha do inimigo. Ele sabe que, destruindo os vínculos, destrói a fé, que, ferindo o coração, enfraquece a oração, que, dividindo a casa, silencia a presença divina. O que começa como uma ofensa não resolvida, torna-se um abismo. E o que deveria ser um lar, passa a ser um campo de resistência emocional, onde cada um luta por si mesmo. Mas Deus não criou o lar para ser um lugar de guerra, e sim um refúgio de cura. É por isso que hoje o céu se move para intervir. O arcanjo Rafael entra nessa casa como um médico espiritual, identificando as feridas ocultas, os sentimentos distorcidos e as dores antigas que se repetem de geração em geração. Ele toca os corações endurecidos e sopra sobre as memórias familiares, libertando-as do peso do passado. Muitos acreditam que o inimigo atua apenas de fora, mas é dentro das relações mais próximas que ele mais destrói.
nos gestos não compreendidos, nas palavras que ferem, nas promessas quebradas, no amor que foi desacreditado. No entanto, há poder quando o nome de São Rafael é invocado. Sua presença ordena o caos, restaura o equilíbrio e devolve às almas o desejo de amar com pureza e paciência. Hoje, Deus lhe pede apenas uma coisa: não lute sozinho. Permita que o arcanjo Rafael combata ao seu lado. Onde há desordem, ele trará luz. Onde há mágoa, ele derramará perdão. Onde há medo, ele reacenderá a fé. A batalha invisível dentro do seu lar está chegando ao fim, porque a presença do céu já começou a agir. As feridas que ninguém vê. Existem dores que não gritam. Elas se escondem atrás de sorrisos, de frases automáticas e de uma rotina que tenta parecer normal. São feridas emocionais que o tempo não curou, memórias que insistem em sangrar mesmo depois de anos, palavras ditas em um momento de raiva que se transformaram em muros entre corações. São essas feridas invisíveis que lentamente adoecem o lar, que apagam a alegria, que transformam gestos simples em fardos e convivência em sobrevivência. Muitos acreditam que superaram o que viveram, mas o corpo e a alma guardam o que o orgulho tenta esconder. As lágrimas contidas se tornam peso, a mágoa silenciosa vira frieza, e o perdão não concedido transforma o coração em terra seca, onde nenhuma nova esperança floresce. É nesse terreno estéril que o inimigo planta o desânimo e o medo, alimentando-se das dores não tratadas, das lembranças que o amor não conseguiu restaurar. Deus, porém, não ignora nenhuma dessas feridas. Ele as vê antes mesmo que você as confesse. Ele conhece a raiz de cada tristeza, o motivo de cada afastamento e a causa de cada palavra não dita. E é por isso que envia São Rafael, o arcanjo da cura, para tocar o invisível. Quando a medicina humana falha e a psicologia da alma não encontra palavras, Rafael age no mais profundo, onde apenas a luz divina pode alcançar. Ele não vem com pressa, mas com precisão. Onde há lembranças amargas, ele coloca entendimento. Onde há medo, ele derrama coragem. Onde há rejeição, ele devolve dignidade. Seu toque não é apenas espiritual, é também emocional. Ele reorganiza o interior, purifica sentimentos, transforma o olhar sobre o passado e ensina que a dor, quando entregue a Deus, torna-se fonte de compaixão e sabedoria. A cura emocional começa quando você permite que o céu revele o que precisa ser curado. Nada muda enquanto a alma se esconde. Mas quando a luz de Rafael toca o que estava oculto, a alma desperta. Ela lembra que é amada, lembra que é capaz de perdoar e lembra que Deus nunca a abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. É nesse instante que a libertação começa, não como um grito, mas como um suspiro de paz que volta a habitar o coração. O arcanjo enviado por Deus para curar. Desde o princípio dos tempos, Deus jamais abandonou a humanidade às próprias feridas. Quando o sofrimento se instala e a esperança parece distante, Ele envia mensageiros celestiais para lembrar ao coração humano que o céu nunca deixou de agir. Entre esses mensageiros, há um que se destaca pela missão de curar, o arcanjo Rafael, aquele cujo nome significa Deus cura. Seu nome é em si mesmo uma promessa, uma revelação do coração de Deus que não suporta ver seus filhos prisioneiros da dor, da doença, da culpa ou da desordem interior. Rafael é o médico do Altíssimo, o anjo que atravessa dimensões para levar à Terra o remédio espiritual que nenhuma ciência humana pode produzir. Nas Sagradas Escrituras, sua presença se revela no livro de Tobias, um dos mais belos testemunhos da providência divina. Rafael surge disfarçado de companheiro de jornada,
caminhando ao lado de Tobias sem revelar sua verdadeira identidade. Ele guia o jovem com sabedoria, protege-o dos perigos do caminho e, por fim, realiza 2 milagres que marcam para sempre a história de uma família. Cura a cegueira de Tobit, o pai, e liberta Sara, a esposa de Tobias, da opressão espiritual que a atormentava. 2 milagres, 2 formas de cura, um mesmo gesto de amor vindo do céu. Essa narrativa não é apenas uma lembrança do passado, mas um sinal profético do modo como Deus continua a agir. O que aconteceu com Tobias e sua casa acontece ainda hoje quando alguém invoca o arcanjo Rafael com fé sincera. Rafael é o médico das emoções, o restaurador das relações humanas, o mensageiro da harmonia e da paz. Onde ele chega, a desordem cede lugar à clareza. O medo se dissolve e o peso da alma começa a se levantar. Ele não impõe a cura, ele a inspira. Ele não força a libertação, ele a desperta. Seu toque é suave como o sopro de Deus, mas poderoso o bastante para quebrar correntes espirituais que prendem famílias inteiras em ciclos de sofrimento. O olhar de Rafael é o olhar de quem compreende, de quem vê o que os homens não percebem. Ele penetra na raiz da ferida, alcança o ponto exato onde a dor se fixou e ali derrama o remédio da luz divina. Há momentos em que as lágrimas não conseguem mais sair, em que a oração se torna cansada e a fé parece ter perdido a voz. É nesses instantes que o arcanjo Rafael se aproxima, silencioso mas presente. Ele não vem apenas para curar, mas para recordar que Deus ainda está no controle, que o amor do Altíssimo nunca se ausentou, mesmo quando tudo parecia sem sentido. O toque de Rafael é o toque do próprio Deus que se inclina para a criatura ferida. Ele visita a alma cansada, percorre as lembranças que machucam e transforma a dor em caminho de redenção. Quando você o invoca, não está apenas pronunciando um nome celestial. Está abrindo a porta para que o céu intervenha. A oração a São Rafael é um ato de entrega, uma permissão para que Deus, através do seu anjo, reorganize o interior humano. Ele traz em suas mãos um frasco de luz que contém o bálsamo do Espírito Santo. Quando essa luz é derramada sobre uma casa, ela toca o ambiente, purifica as palavras, reordena o amor e desperta o desejo de reconciliação. Nada permanece igual onde o arcanjo Rafael é acolhido. A escuridão começa a se dissipar, os corações se amolecem, as emoções se realinham com a vontade de Deus. Há quem pense que as orações não têm poder, mas a presença de Rafael prova o contrário. Sua missão não é simbólica, é real. Ele age em cada dimensão da existência. Cura o corpo quando este reflete as dores da alma, cura a mente quando ela se perde em pensamentos destrutivos e cura o coração quando este se fecha ao amor. Ele é o guardião do equilíbrio, aquele que restabelece a harmonia entre corpo, alma e espírito, para que o ser humano volte a viver em plenitude. Neste exato momento, imagine o arcanjo Rafael entrando em seu lar. Ele caminha em silêncio, mas o ar muda ao redor. A atmosfera se torna leve, o peso da preocupação se dissolve, e há uma sensação de ordem onde antes havia confusão. Ele se aproxima de cada pessoa da sua família e toca suas mentes com um raio de luz que cura pensamentos negativos, toca seus corações com o óleo do amor e envolve cada um em um manto de serenidade. Essa cena não é fantasia, é oração viva, é realidade espiritual. O mesmo Deus que enviou Rafael a Tobias o envia agora até você. Ele veio para curar o invisível, para restaurar o que você acreditava perdido e para provar que o amor divino é mais forte do que qualquer dor humana. Nenhum sofrimento é grande demais quando Deus envia seu mensageiro. Nenhuma história é definitiva
Quando o céu decide reescrever, e quando o arcanjo Rafael pousa suas asas sobre um lar, o impossível começa a acontecer. Quando o céu envia um médico. Quando o céu decide intervir, ele não envia qualquer mensageiro, ele envia um médico. Um anjo que compreende as estruturas mais profundas da alma humana, que conhece o mistério das lágrimas e o valor de cada ferida. São Rafael não é apenas um curador. Ele é a personificação da compaixão divina. Ele age não como quem apenas observa a dor, mas como quem a assume para transformá-la em remédio. O seu nome, Deus Cura, é uma revelação e uma promessa. Não há limite para a ação do Altíssimo quando um coração ferido se entrega. Deus, em sua sabedoria, envia Rafael porque sabe que as feridas humanas são complexas. Não basta apenas consolar, é preciso restaurar o equilíbrio que foi perdido. Há dores que adoecem o corpo, mas nascem da alma. Há enfermidades que nenhum remédio terreno alcança, porque têm origem em mágoas não perdoadas, em palavras não ditas, em laços espirituais que se formaram pela dor. É ali que Rafael atua, penetrando onde os olhos humanos não alcançam, restaurando o que apenas o olhar divino consegue compreender. Ele desce à terra como uma resposta ao clamor silencioso que sobe das casas cansadas. Quando uma família ora, mesmo em meio à confusão, o céu escuta. Quando alguém chora sem conseguir falar, o céu interpreta. Rafael é o movimento visível dessa escuta divina. Ele é o toque de Deus tornado presença. Ele vem não apenas para curar feridas, mas para ensinar a viver de novo. Sua missão é devolver à alma a consciência de que o amor é o verdadeiro remédio e que toda cura começa quando o coração se abre à misericórdia. Em cada casa em que ele entra, a atmosfera se transforma. É como se o ar se tornasse mais leve, como se um silêncio novo, não o silêncio do abandono, mas o da paz, se estabelecesse. Ele traz consigo uma ordem espiritual que reorganiza tudo o que estava desajustado. Os pensamentos se acalmam, os ressentimentos começam a perder força, e a esperança desperta como uma chama que não se apaga. O que era confusão passa a ter sentido. O que era ferida passa a ser ensinamento. O olhar de Rafael é o olhar do médico divino que vê a totalidade do ser. Ele enxerga o que está fora e o que está dentro, o visível e o oculto. Seu toque não é de julgamento, mas de entendimento. Ele cura sem condenar, liberta sem forçar, transforma sem humilhar. É o reflexo da ternura de Deus em forma de luz. E essa luz se move entre as sombras humanas, revelando que nenhuma escuridão é definitiva para quem permite a entrada do amor divino. Quando o céu envia um médico, ele envia mais do que um curador. Envia uma lembrança de que toda dor tem um propósito e toda ferida pode ser instrumento de graça. São Rafael não vem apenas para apagar o sofrimento, mas para ensinar que dele pode nascer uma nova força. Ele não vem para evitar o passado, mas para purificá-lo, para libertar a alma dos vínculos que a mantêm presa às memórias e levá-la à maturidade espiritual que nasce do perdão. Talvez neste momento você esteja tentando entender o motivo de tantas provações, de tantas lágrimas que não cessam. Mas há dores que não são castigos, são convites. Convites à cura, ao reencontro, à renovação da fé. Quando o céu envia Rafael, ele está dizendo: você não foi esquecido. Eu estou refazendo tudo. É por isso que este anjo é chamado de médico de Deus, porque ele não apenas cura o que dói, ele restaura o que se perdeu e devolve à vida o sentido que a dor havia roubado. Enquanto você ouve estas palavras, imagine o arcanjo Rafael ao seu lado. Ele toca o seu peito e retira o peso que o impedia de respirar em paz. Ele se aproxima da sua mente
e silencia os pensamentos que o ferem. Ele passa por sua casa, abençoa cada canto, e onde há sombra ele acende luz. Essa é a medicina celestial, um remédio que não se compra, mas se recebe pela fé. E Deus, ao vê-lo abrir o coração, ordena aos céus que o auxílio comece agora. O médico divino foi enviado, e onde ele chega, o mal recua, a enfermidade perde força e a esperança renasce. A unção da cura emocional. Quando o coração humano é tocado pela graça, algo invisível acontece. É como se o próprio Deus mergulhasse nas camadas mais profundas da alma e começasse a reescrever a história do sofrimento com tintas de misericórdia. É nesse instante que a unção da cura emocional acontece, silenciosa, mas real, delicada, mas poderosa. O arcanjo Rafael, médico e mensageiro do Altíssimo, é o instrumento dessa obra divina. Ele não age pela força, mas pela luz. Onde ele passa, a alma sente uma paz que não pode ser explicada, apenas reconhecida. A cura emocional não é apenas o desaparecimento da dor. É a transformação da dor em sabedoria, do medo em fé, do ressentimento em amor. É a libertação do peso das lembranças que insistiam em se repetir. É o recomeço da alma que volta a confiar. Rafael se aproxima como quem unge feridas antigas com óleo celestial, aquele que penetra suavemente e dissolve as tensões do espírito. Quando a presença dele se faz sentir, até as palavras humanas se tornam pequenas diante da intensidade daquilo que Deus começa a operar. Imagine agora o arcanjo Rafael estendendo suas mãos sobre o seu coração. Elas não trazem julgamento, mas ternura. Ele toca cada lembrança ferida, cada decepção que você tentou esquecer, cada palavra que ficou presa na garganta. Ao tocá-las, ele não as apaga, ele as purifica. Ele devolve sentido ao que antes era apenas dor. Ele recolhe o que foi vivido e o oferece ao trono de Deus como matéria de redenção. Essa é a medicina do céu. Não negar o sofrimento, mas transformá-lo em fonte de cura para a própria alma e, por meio dela, para toda a família. Quando a unção de Rafael começa, o ambiente muda. Há uma leveza que invade a casa, um sopro que parece vir de longe, um consolo que chega sem ser chamado. É a presença de Deus, manifestando-se por meio do seu anjo. A cura emocional é uma promessa antiga. Desde o início da criação, o Senhor desejou que o coração humano vivesse em harmonia com o amor. Mas o pecado feriu essa harmonia, e por isso o céu envia seus mensageiros para restaurar o equilíbrio entre o humano e o divino. Rafael é a ponte entre esses dois mundos. Ele toca o humano com mãos celestiais e devolve ao divino as feridas humanas já transformadas em oferenda. A alma que recebe essa unção começa a perceber que o perdão é um ato de libertação, não de fraqueza. Que chorar não é sinal de desespero, mas de entrega. Que as dores não são castigos, mas chamadas à maturidade espiritual. Rafael ensina a enxergar o passado sem medo, o presente sem ansiedade e o futuro sem desconfiança. Ele reeduca o olhar, reposiciona o coração e conduz a alma de volta à serenidade perdida. E quando a alma se reencontra, tudo ao redor se realinha. Deus age de maneira completa. Quando cura o coração, ele também cura as relações. Quando liberta a mente, ele abre caminhos. Quando restaura a fé, ele muda destinos. A unção de Rafael é, portanto, uma convocação à restauração integral. Cada lágrima que cai se torna oração. Cada suspiro cansado se torna ponte para o milagre. E cada silêncio se torna espaço para a voz divina que diz: eu estou aqui e estou curando tudo o que te fez sofrer. Permita que essa unção toque sua história.
Imagine o óleo luminoso do céu descendo sobre a sua cabeça, escorrendo até o coração, penetrando em cada lembrança, em cada pensamento. Ele não deixa nada intocado. Ele cura o que a razão não alcança e o que o tempo não conseguiu apagar. Ele atravessa gerações, alcança os que vieram antes e os que ainda virão, selando em sua linhagem o sinal da cura e da libertação. E quando essa luz terminar de agir, nada em você será o mesmo. Haverá paz onde havia inquietação, perdão onde havia rancor, fé onde havia medo. É a assinatura do médico divino, o selo da graça do arcanjo Rafael, marcando em sua vida o início de uma nova jornada. Uma jornada de cura verdadeira, de libertação interior e de amor restaurado. Intercessão pela árvore da família. Toda família carrega em sua história bênçãos e feridas, conquistas e quedas, vitórias e memórias que moldam o presente. Há dores que não começaram em você, mas que ainda vivem em seu coração porque foram transmitidas como heranças invisíveis. São feridas espirituais e emocionais que atravessam gerações. Ressentimentos antigos, divisões nunca curadas, palavras de maldição ditas em momentos de ira, pecados que deixaram marcas profundas. A alma familiar, assim como o corpo humano, também adoece. E é por isso que o céu envia o arcanjo Rafael para agir não apenas sobre um coração, mas sobre toda uma linhagem. A intercessão pela árvore familiar é uma obra divina que une passado, presente e futuro sob a luz da misericórdia. Quando você ora pedindo a cura da sua família, o arcanjo Rafael desce para percorrer as raízes espirituais da sua história, alcançando lugares que você desconhece, tocando feridas que talvez tenham começado há décadas ou séculos. Ele entra nos espaços onde o perdão não foi concedido, onde o amor foi traído, onde a dor foi calada. Ele visita os que vieram antes de você, resgata o que ficou preso no tempo e restitui ao seu sangue a pureza que o pecado havia corrompido. Deus, em sua infinita justiça e ternura, não ignora os elos que unem as gerações. Ele vê o que foi transmitido inconscientemente: o medo, a escassez, a rejeição, a culpa, o orgulho, a incapacidade de amar. E é por isso que ele permite que, ao invocar Rafael, um processo de purificação comece. O anjo toca o invisível e libera o que estava retido. Ele rompe correntes espirituais que aprisionavam a família em ciclos de sofrimento e fecha as portas que o inimigo havia mantido abertas por causa de feridas não curadas. Neste momento, imagine as raízes da sua árvore familiar iluminadas por uma luz dourada e suave. Essa luz desce do trono de Deus e, guiada por São Rafael, começa a percorrer o tronco, os galhos e cada folha, símbolos de todas as pessoas ligadas a você. A cada ponto tocado, o veneno espiritual se dissolve. O peso do passado se desfaz e a paz começa a fluir como um rio de luz. É o Espírito Santo agindo por meio do médico divino, restaurando o que o pecado tentou desfigurar. A cura da família é um ato de justiça celestial, porque onde há cura, há libertação. Onde há perdão, há reconciliação. Onde há reconciliação, há retorno à vontade de Deus. O arcanjo Rafael intercede para que cada coração encontre o caminho de volta à graça, para que pais e filhos se compreendam, para que as feridas entre irmãos sejam dissolvidas, para que o lar volte a ser lugar de abrigo e não de medo. Muitas vezes, a alma familiar carrega fardos que ninguém percebe. Alguém se sente constantemente rejeitado e não entende por quê. Outro repete padrões de fracasso, mesmo tentando fazer tudo certo. Outro vive em constante culpa, sem motivo aparente. São reflexos de histórias anteriores que ficaram sem fechamento. E é justamente aí que Rafael atua com mais poder.
Ele visita cada raiz, corta as amarras que prendiam as gerações e substitui as correntes de dor por correntes de bênção. Deus deseja que sua linhagem seja um canal de graça, não um eco de sofrimento. Por isso, quando você ora, o céu não age apenas sobre você, mas sobre toda a herança espiritual que o cerca. A cura que começa em você é uma herança de luz que alcançará seus filhos e os filhos deles. É o cumprimento da promessa divina de que eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Permita que Rafael, o mensageiro da restauração, una o que foi separado e reconcilie o que o tempo distanciou. Enquanto você ora, ele recolhe as lágrimas derramadas por seus antepassados e as apresenta diante do trono de Deus como sementes de redenção. E dessas lágrimas, Deus faz brotar uma nova linhagem, limpa, forte e ungida. Sua família não está condenada ao passado. O amor divino tem poder para refazer a história e transformar cada herança de dor em um legado de fé. Hoje, o céu estende sobre sua casa uma unção de reconciliação. O arcanjo Rafael permanece de pé ao lado de sua árvore familiar, selando-a com o selo da luz. E tudo o que um dia foi marcado por feridas, agora é marcado por graça. O que antes gerava dor, agora gera bênção. A sua linhagem foi visitada, e onde Deus visita, a maldição perde o direito de permanecer. A oração de libertação. Agora que o coração foi preparado e a família foi tocada pela luz da cura, chega o momento em que a palavra se torna espada espiritual. A oração de libertação é o ponto em que a alma se levanta com autoridade, não apenas para pedir, mas para declarar a vitória de Deus sobre toda a força que tenta aprisionar a vida familiar. Não é uma repetição vazia, é um ato de fé. Quando você ora, o céu ouve. Mas quando você proclama com convicção, o inferno se cala. O arcanjo Rafael está aqui, e diante dele, as trevas não resistem. Sua presença é como uma chama que percorre cada canto da casa, dissolvendo as influências espirituais que o inimigo plantou ao longo do tempo. Enquanto você escuta e repete em silêncio cada palavra, algo invisível se move. Laços ocultos são desfeitos, pensamentos opressores perdem força, e a alma volta a respirar liberdade. Reze assim com o coração. São Rafael Arcanjo, médico do Altíssimo, entra agora em minha casa e percorre cada espaço com tua luz divina. Toca as portas e as janelas, purifica o ar e derrama tua unção sobre cada pessoa que aqui vive. Liberta-nos das influências que não vêm de Deus. Corta os laços invisíveis que nos prendem à dor, à culpa, ao medo e à discórdia. Onde houver desentendimento, derrama reconciliação. Onde houver tristeza, faz nascer esperança. Onde houver escuridão, acende a luz do Espírito Santo. Cada frase pronunciada é um golpe de espada espiritual. Cada respiração profunda é um sinal de que a libertação está acontecendo. Deus age através da fé, e o arcanjo Rafael é o instrumento dessa ação. Ele se move com ordem, sem ruído, mas com poder. Sua luz não apenas afasta o mal, ela o desintegra. Neste momento, imagine-o caminhando pela sua casa. Ele passa pelos cômodos e deixa atrás de si um rastro de paz. Os lugares que antes pareciam pesados tornam-se leves. O ambiente espiritual muda, e com ele muda também o coração das pessoas. Onde havia ressentimento, há agora compaixão. Onde havia medo, há confiança. Onde havia frieza, há o renascer do amor. Esta oração não é o fim, é o início de uma nova etapa. Quando o céu liberta, ele não apenas remove o mal, ele devolve ao coração a liberdade de amar e servir. O arcanjo Rafael sela o lar com a luz do Altíssimo
e ergue ao redor da família uma muralha de proteção espiritual. Nenhum espírito de confusão, inveja, divisão ou enfermidade poderá permanecer. A casa torna-se território de Deus e a paz divina começa a habitar o cotidiano. Agora permaneça em silêncio por um instante. Sinta o ar ao seu redor. A presença celestial está viva e atuante. A libertação aconteceu porque Deus prometeu que jamais deixaria o justo sem auxílio. E quando ele envia Rafael, não há poder humano ou espiritual capaz de impedir a cura. A invocação da luz. Quando a alma se abre à ação do céu, a luz divina começa a penetrar nas áreas mais profundas da vida. A invocação da luz é o instante em que o coração se rende completamente e permite que a presença de Deus, através do arcanjo Rafael, inunde tudo com claridade. É o momento em que o lar se torna altar e o corpo, templo. Toda a escuridão espiritual perde força diante da luz que vem do trono divino. Essa luz não apenas ilumina, ela revela, purifica, restaura e consagra. Feche os olhos e imagine uma luz verde e dourada descendo do alto, suave e intensa ao mesmo tempo. Ela não machuca, não queima, apenas envolve. Essa luz é o sinal da presença de Rafael, o médico de Deus. Ela começa a descer sobre a sua cabeça, passa pelo seu coração e se espalha por todo o seu corpo. Onde há medo, ela traz coragem. Onde há lembranças dolorosas, ela traz serenidade. Onde há dúvidas, ela traz discernimento. O arcanjo Rafael está agindo, derramando sobre você e sobre sua família a energia divina que reordena tudo o que estava confuso. Essa luz atravessa as paredes da casa, penetra os cômodos, toca os objetos e os consagra. Cada canto do lar passa a refletir a paz celestial. Nenhum ruído do mal pode permanecer onde a luz divina se estabelece. Você talvez não a veja com os olhos do corpo, mas a sentirá na alma. É como uma brisa suave que limpa o ambiente, como um perfume leve que anuncia que o céu entrou em casa. A luz de Rafael não é apenas símbolo de cura, ela é ação espiritual viva. Ela desata nós invisíveis, restaura a energia emocional e espiritual e reconstrói a comunhão entre os membros da família. É por isso que o inimigo teme a luz, porque ela revela e desarma. A escuridão se alimenta do que está oculto, mas quando a luz divina se manifesta, tudo é trazido à verdade, e o mal não encontra mais onde se esconder. Ore agora em silêncio e diga no íntimo do seu coração: Arcanjo Rafael, luz de Deus, entra em minha casa e acende em nós a chama da verdade. Dissipa a escuridão das mentiras, dos julgamentos e das divisões. Derrama tua luz sobre as memórias, sobre os relacionamentos, sobre as feridas antigas. Que essa luz seja escudo, cura e libertação. Que ela permaneça em nós, iluminando dia e noite, até que o amor de Deus reine plenamente. Enquanto essa oração é pronunciada, imagine essa luz expandindo-se para além da sua casa, alcançando aqueles que você ama, mesmo que estejam distantes. A luz de Deus não conhece fronteiras, ela atravessa a distância, vence o tempo e alcança corações que você não consegue tocar com as mãos. Nesse instante, o céu e a terra se encontram. A luz de Rafael é a prova de que Deus continua presente, agindo e curando. Permaneça nesse silêncio luminoso. Deixe que o Espírito Santo respire em você e sinta o peso da vida se transformar em leveza. Aonde essa luz chega, o mal se dissipa, o medo se cala e a esperança renasce. O perdão, a porta da cura. Nenhuma libertação é completa sem o perdão. Ele é a chave que abre as portas do coração
e permite que a luz de Deus permaneça. O perdão não é um sentimento passageiro, é uma decisão espiritual, um ato de fé que rompe as cadeias do passado. É o momento em que o ser humano se coloca diante de Deus e diz: eu não entendo tudo o que vivi, mas escolho confiar. Escolho entregar o que me feriu para que o Senhor transforme em graça. O arcanjo Rafael permanece ao lado daquele que perdoa, pois é na disposição de amar novamente que a verdadeira cura acontece. O perdão não nega a dor, ele a transcende. Ele não apaga o que aconteceu, mas retira o veneno que o sofrimento deixou. Perdoar não é justificar o mal, é libertar-se dele. Quando você decide perdoar, o céu se move. O que era ferida começa a cicatrizar, e aquilo que parecia impossível de superar torna-se leve. O coração que perdoa deixa de ser prisioneiro do passado e se torna morada da paz. O arcanjo Rafael, médico das emoções, sabe que as mágoas não curadas são portas abertas para a enfermidade espiritual. Ele se aproxima com delicadeza e, como um médico que limpa uma ferida, ajuda a remover as lembranças que ainda doem. Ele não apaga a memória, mas purifica o sentimento. Onde havia raiva, ele coloca compaixão. Onde havia rancor, ele deposita ternura. Onde havia medo, ele acende fé. Assim, o perdão deixa de ser um esforço humano e se torna obra divina, porque é Deus quem o realiza através do anjo da cura. Neste instante, permita que o Espírito Santo traga à sua mente o nome ou o rosto de quem ainda precisa ser perdoado. Talvez seja alguém da sua família, talvez seja você mesmo. Respire profundamente e diga no silêncio da alma: eu libero, eu entrego, eu perdoo. Ao pronunciar essas palavras, imagine o arcanjo Rafael colocando suas mãos sobre o seu coração e derramando sobre ele o óleo da reconciliação. Você sentirá um calor leve, uma paz discreta, como se algo começasse a se desprender. É o fardo sendo levantado, é o passado sendo devolvido às mãos de Deus. Perdoar é um ato de coragem, é escolher a liberdade em vez da prisão, a luz em vez das sombras. Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, não porque ele exige o impossível, mas porque sabia que cada ato de perdão cura mais uma parte da alma. O perdão é um processo contínuo, e o arcanjo Rafael caminha com você nesse percurso. Ele o lembrará, sempre que a dor tentar voltar, de que a cura já começou e que o amor é mais forte do que a lembrança. Quando a alma perdoa, a casa se transforma. As conversas mudam, o ambiente se torna leve e os vínculos se renovam. A paz que vem do perdão é o selo da presença divina. É a confirmação de que a libertação foi completa. Deus o chama neste momento a dar esse passo. Entregue a Ele o que ainda dói e permita que o arcanjo Rafael feche essa ferida com a luz da graça. A cura emocional não é apenas um milagre, é um caminho de amor. E o primeiro passo desse caminho é o perdão, a restauração da paz e do equilíbrio emocional. Depois que o perdão é concedido, o coração experimenta um silêncio diferente. Não o silêncio da ausência, mas o da presença. É como se uma brisa suave soprasse por dentro, reorganizando pensamentos, sentimentos e lembranças. É nesse estado de serenidade que o arcanjo Rafael completa sua obra, restaurando o equilíbrio emocional e a paz interior. Essa é a fase em que a alma, curada e liberta, começa a se alinhar novamente com o ritmo do céu. A desordem interior que gerava ansiedade, medo e desânimo se desfaz, e um novo centro é estabelecido, o coração em paz, firmado em Deus. A paz que Rafael traz não é ausência de problemas, mas presença de confiança. É o tipo de paz que o mundo não pode oferecer.
porque nasce do encontro com o amor divino. Ela nasce quando a alma entende que não precisa mais lutar sozinha, que o fardo pode ser entregue, que o controle pode ser deixado nas mãos do Criador. É nessa entrega que o arcanjo atua com mais poder, restaurando o que o desequilíbrio emocional havia corroído. Onde havia inquietação, ele planta serenidade. Onde havia raiva, ele planta compaixão. Onde havia medo, ele planta fé. Essa restauração não é apenas espiritual, é também física e psicológica. O corpo responde à alma. As tensões diminuem, o sono volta, o coração desacelera, o olhar se torna mais leve. O ser humano volta a habitar o próprio corpo com paz, porque o espírito foi reequilibrado. O médico divino trabalha com precisão, harmonizando cada parte do ser, fazendo com que a mente e o coração se reencontrem. Ele refaz o elo que o sofrimento havia rompido entre o humano e o divino. A paz que nasce dessa restauração também toca o ambiente ao redor. A casa se torna refúgio, o lar volta a ser abrigo. O clima muda, as palavras mudam, até o tempo parece desacelerar. A presença de Rafael permanece como um perfume sutil, uma atmosfera que lembra que o céu está habitando o cotidiano. É a bênção silenciosa que se manifesta nas pequenas coisas, em um gesto de carinho, em um olhar de reconciliação, em uma palavra dita com calma onde antes havia dureza. Essa paz é o sinal da vitória espiritual. Quando ela chega, o inimigo perde o domínio, porque onde há ordem, ele não pode agir. O caos é o território das trevas, mas a harmonia é o território de Deus. Por isso, quando o arcanjo Rafael restaura o equilíbrio, ele não apenas cura a alma, ele sela o lar com a presença divina. Ele ergue sobre a família um círculo de luz que impede o retorno das antigas influências. A casa passa a vibrar com uma energia nova, a energia da graça. Agora respire profundamente e sinta essa paz habitando o seu interior. Ela não é apenas um sentimento, é a própria presença de Deus dentro de você. A alma que encontra a paz volta a ouvir a voz do Espírito Santo, volta a discernir, volta a esperar. Essa é a marca da cura verdadeira, a serenidade. Quando o coração se torna tranquilo, tudo volta ao seu lugar. O amor volta a fluir, a fé volta a crescer e o lar volta a respirar. Deixe essa paz se expandir, que ela toque cada membro da sua família, cada relação, cada pensamento, que ela se torne sua armadura e sua morada. Porque quem vive na paz que vem de Deus já não teme o amanhã. O arcanjo Rafael permanece ao seu lado, sustentando essa harmonia e lembrando-lhe que onde há equilíbrio, há liberdade, e onde há paz, há a plenitude da presença divina. A família unida, sob a proteção divina. Quando a luz da cura se estabelece e o coração reencontra o equilíbrio, a família se torna novamente um só corpo, unido pela presença de Deus. A unidade é o maior milagre que o céu pode realizar em um lar. Ela não nasce da perfeição, mas da misericórdia. O que une não é a ausência de conflitos, mas a decisão de permanecer juntos, mesmo após as quedas, porque o amor de Deus passou a ser o centro. O arcanjo Rafael é o guardião dessa unidade. Ele sela os vínculos com a luz da fidelidade e protege a casa como quem protege um altar. Deus escolheu a família como imagem da sua própria comunhão. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia, Ele deseja que cada lar seja reflexo dessa unidade divina. Por isso, quando o inimigo tenta dividir, ele está atacando o coração do plano de Deus. Rafael, porém, é o anjo que restaura o elo. Ele recolhe as peças fragmentadas da convivência e as coloca novamente em ordem, não como eram antes, mas como devem ser,
segundo o desígnio do Criador. Quando uma família ora unida, o poder espiritual que se manifesta é incalculável. Cada oração compartilhada abre uma brecha de luz no mundo. O arcanjo Rafael se coloca entre os membros, tecendo fios de graça invisíveis, conectando corações que antes estavam distantes. Ele transforma as palavras em pontes e os gestos em instrumentos de cura. E aos poucos, aquilo que o tempo desfez começa a ser reconstruído pelas mãos divinas. Talvez nem todos da sua casa estejam prontos para orar, mas a sua fé é suficiente para começar. Deus precisa apenas de um coração disposto para mover toda uma geração. A oração de um justo é capaz de mudar destinos. E Rafael é o mensageiro que leva essas súplicas até o trono do Altíssimo. Ele intercede pelos que estão ausentes, fortalece os que estão cansados e toca com brandura os que se afastaram. Mesmo quando a comunicação humana falha, o amor espiritual que une a família continua vivo. A união familiar não é apenas uma graça, é também uma missão. Um lar restaurado torna-se testemunho vivo da fidelidade de Deus. É nesse ambiente de amor reconciliado que o Espírito Santo se manifesta com mais força. O arcanjo Rafael permanece ali, não como visitante, mas como guardião permanente. Ele vigia as portas, protege o sono, inspira as palavras e mantém a harmonia espiritual. Onde antes havia confusão, agora há ordem. Onde havia medo, agora há segurança. Onde havia divisão, há comunhão. Nesta hora, peça a Deus que sua casa se torne um santuário, que cada refeição seja partilha, cada conversa seja bênção e cada gesto seja expressão de amor. Peça ao arcanjo Rafael que envolva cada membro da família em seu manto de luz, para que nenhuma sombra volte a se instalar. Imagine sua casa cercada por uma claridade dourada, suave e constante, um escudo espiritual que impede qualquer força contrária de penetrar. É assim que o céu protege o que foi consagrado. A família unida sob a proteção divina é uma fortaleza espiritual. Nenhum mal prevalece onde há amor, perdão e oração. O arcanjo Rafael, enviado por Deus, sela o lar com o sinal da cruz e proclama que ali habita a presença do Altíssimo. A paz que agora reina não é frágil, é firme, porque foi construída sobre o alicerce da fé. E toda casa edificada sobre a fé se torna luz para o mundo, exemplo de esperança e lugar onde Deus habita. A bênção profética sobre o lar. Quando o céu termina sua obra de cura, ele não apenas restaura, ele consagra. A bênção profética é o selo divino que confirma o milagre, o ato final de Deus declarando: esta casa me pertence. O arcanjo Rafael, que veio como médico e intercessor, agora se ergue como mensageiro da promessa. Ele estende suas asas sobre o lar e, em nome do Altíssimo, proclama que todo o mal perdeu o direito de permanecer, que toda a escuridão foi vencida e que a paz agora habita de forma permanente. É o momento em que o invisível se torna realidade espiritual e o lar se transforma em território sagrado. A bênção profética não é apenas palavras bonitas, é uma ação do Espírito Santo através da voz do céu. Ela desce com autoridade, atravessa o tempo e molda o futuro. Quando Deus abençoa, Ele não apenas consola o presente, Ele reescreve destinos. É por isso que, neste instante, o arcanjo Rafael se coloca diante de cada coração que escuta e, com sua luz verde e dourada, traça o sinal da cura, da libertação e da vitória. Ele unge o lar com o óleo da proteção divina, selando portas e janelas, paredes e corações. Imagine, neste momento, a sua casa sendo tocada pela luz celestial. Cada cômodo é visitado por essa presença santa. Onde antes havia tensão, agora há harmonia.
Onde havia ruído, há silêncio cheio de paz. Onde havia medo, há confiança serena. O anjo caminha e derrama gotas de luz sobre o chão, e essa luz se torna um rio espiritual que percorre o ambiente, lavando toda a energia contrária e restituindo a pureza original do lar. O Espírito Santo paira sobre as paredes como pairava sobre as águas na criação, e tudo é recriado. O arcanjo Rafael pronuncia palavras que ecoam na eternidade. Que este lar seja morada de Deus. Que cada membro desta família seja protegido contra toda doença, contra todo engano, contra toda tristeza. Que a alegria do Senhor seja sua força. Que o perdão nunca se afaste desta casa. Que a fé cresça dia após dia e que a esperança floresça mesmo nas noites mais escuras. Essas não são palavras simbólicas, são decretos espirituais registrados no livro da vida. O ambiente agora se torna leve e você sente a presença divina como um vento brando. É a bênção sendo selada. Deus visita o seu lar como visitou a casa de Zacarias e Isabel, como entrou na casa de Pedro para curar sua sogra, como esteve em Betânia com Marta, Maria e Lázaro. Onde o Senhor entra, a vida renasce. E o arcanjo Rafael permanece à porta como sentinela, garantindo que nenhuma força contrária roube o que o céu concedeu. A bênção profética não se limita a este momento. Ela se estende no tempo e se renova a cada oração. Cada vez que você invocar São Rafael, essa luz será reacendida. Essa promessa será reforçada. Porque Deus não retira a graça concedida. Ele a multiplica conforme a fé. Agora, sua casa é altar. Sua família é herança consagrada. Sua história foi tocada pela eternidade. Receba então esta palavra. O que Deus ungiu, o mal não pode profanar. O que foi abençoado pelo céu permanece em bênção. E o que o arcanjo Rafael selou em nome do Altíssimo será guardado até o fim. Que a paz divina que supera todo entendimento seja o perfume constante da sua morada, e que ao cruzar sua porta, todos sintam que ali o amor de Deus vive e reina. A gratidão e a oferta ao céu. Toda cura verdadeira desperta um sentimento profundo que nenhuma palavra consegue expressar completamente: a gratidão. Ela é o eco natural da alma que reconhece ter sido tocada pelo amor de Deus. Quando o arcanjo Rafael conclui sua missão, ele não parte em silêncio. Ele convida o coração a agradecer, porque a gratidão é o modo mais alto de permanecer na presença divina. Ela é o sacrifício espiritual que transforma o milagre em aliança e a bênção em comunhão. Agradecer é reconhecer que a misericórdia agiu mesmo quando não havia merecimento. É dobrar o orgulho e exaltar a graça. É admitir que tudo o que aconteceu foi conduzido pela mão invisível de Deus. O arcanjo Rafael, que esteve ao seu lado em cada lágrima e cada prece, agora recolhe suas palavras de gratidão e as eleva diante do trono do Altíssimo como um incenso suave. É assim que o céu recebe a oferta do coração curado. Respire fundo e olhe ao redor. Veja com os olhos da fé o que mudou. Talvez não tudo o que você pediu, mas tudo o que era necessário. A presença divina não remove apenas os problemas, ela transforma a forma como os enfrentamos. O lar que antes carregava peso, agora é leve. O coração que antes se escondia, agora confia. As relações que estavam frias começam a se aquecer novamente. Cada detalhe é sinal da bondade divina. A gratidão não precisa de grandes gestos. Ela se manifesta na simplicidade, numa prece silenciosa, num olhar para o céu, num ato de amor. Diga ao Senhor em sua mente: Pai, eu te agradeço. Tu ouviste a minha oração. Enviaste o teu anjo, o arcanjo Rafael, e ele curou,
libertou, restaurou. Que eu reconheço tua ação e te entrego o que sou e o que tenho. Que a minha casa seja sempre teu altar e que minha vida seja minha oferta. Essas palavras, quando ditas com sinceridade, têm poder. Elas transformam a alma curada em testemunha viva da bondade de Deus. O arcanjo Rafael sorri ao ver a gratidão florescer, porque sabe que ela mantém aberta a porta do milagre. Enquanto o coração agradece, o céu continua a agir. A gratidão multiplica as bênçãos, conserva a paz e impede que a fé se enfraqueça. Ela cria um círculo de luz ao redor da alma, uma proteção constante contra a desesperança. Quem agradece vive em estado de graça. Deus não espera de você uma oferta material, mas uma entrega interior. A maior oferta é o próprio coração transformado. Quando você decide viver segundo a fé, quando responde ao amor de Deus com obediência e confiança, está oferecendo o que há de mais precioso. É por isso que a gratidão se torna uma aliança. Ela não termina quando a oração acaba. Ela continua na forma de atitudes: amar, servir, perdoar e perseverar. Tudo isso é gratidão viva. Neste momento, imagine o arcanjo Rafael elevando diante de Deus o que você oferece: sua oração, sua fé, sua esperança. O trono divino se ilumina e o Pai acolhe com ternura cada intenção. O céu se alegra, porque a alma que agradece está pronta para receber ainda mais. É assim que a graça se renova. Aquele que foi curado torna-se canal de cura. Aquele que foi libertado torna-se instrumento de libertação. A gratidão fecha o ciclo da cura com plenitude. Ela sela a paz e confirma a vitória. Quando você vive agradecendo, sua casa continua iluminada e o arcanjo Rafael permanece por perto, guardando e fortalecendo o que Deus realizou. A cura não termina com um milagre. Ela continua na vida de quem aprendeu a dizer: obrigado, Senhor. O chamado, a perseverança e a fé viva. Toda a graça recebida pede continuidade. O milagre não é um ponto final, é o início de um novo caminho. A fé que o conduziu até aqui precisa agora se transformar em perseverança. O arcanjo Rafael não veio apenas para curar por um instante, mas para ensinar a permanecer curado espiritualmente, emocionalmente e interiormente. A obra de Deus se conserva quando o coração permanece aberto e vigilante. É por isso que o céu, neste momento, o convida a caminhar na constância, a transformar a oração em estilo de vida e a fé em respiração cotidiana. A perseverança é o escudo dos que desejam conservar a paz. O inimigo sabe que não pode vencer quem ora continuamente, por isso tenta semear o desânimo. Mas a alma que já experimentou a luz não volta para as trevas se decide firmemente continuar na presença de Deus. Perseverar é escolher, a cada dia, recomeçar. É repetir no silêncio da alma: Senhor, cura-me outra vez. Fortalece-me mais uma vez. Fica comigo mais um dia. E o céu responde. Deus se move sempre que a fé é mantida viva, ainda que pequena, ainda que cansada. O arcanjo Rafael permanece ao seu lado, lembrando-lhe que o caminho espiritual não se faz apenas de milagres visíveis, mas de confiança constante. Há dias em que o coração sente a presença divina e há dias em que parece caminhar no deserto. Nos dois, Deus está agindo. A cura se torna plena quando o ser humano aprende a confiar, mesmo quando não sente, a louvar mesmo quando não vê. Perseverar é manter a chama acesa durante a noite, sabendo que o amanhecer virá. Reze, portanto, mesmo quando o silêncio parecer pesado. A oração não é medida pelas emoções, mas pela fidelidade. Toda vez que você se coloca diante de Deus,
Algo no invisível se movimenta. Toda vez que invoca São Rafael, a luz volta a fluir, mesmo que os olhos não percebam. O céu trabalha com paciência, e a alma curada precisa aprender essa mesma paciência divina. Perseverar também é cuidar do que foi restaurado. Proteja sua paz, preserve seu lar. Escolha palavras que edifiquem, mantenha o ambiente espiritualmente limpo, cultive a gratidão todos os dias. Evite o que apaga a luz, o rancor, o julgamento, a impaciência. Alimente o que fortalece, a oração, o amor, o perdão. Essas são as práticas que mantêm viva a obra que o arcanjo Rafael iniciou em sua vida. A fé viva é dinâmica. Ela cresce quando é exercida, floresce quando é compartilhada. Conte o que Deus fez, testemunhe a cura, inspire outros a orar. O testemunho é a semente da perseverança no coração dos que ainda não acreditam. Cada vez que você proclama o que o céu realizou, a bênção se renova e a presença de Rafael se fortalece ao seu redor. O caminho espiritual é longo, mas é seguro. O Deus que começou a obra é fiel para completá-la. Rafael não se afasta de quem decide continuar. Ele o acompanhará nas futuras batalhas, lembrando-lhe sempre que a fé não é ausência de dor, é presença de propósito. Quando vierem os ventos, permaneça firme. Quando vierem as sombras, confie na luz que já o visitou. Porque aquele que persevera, mesmo nas provações, não perde a graça. Ele a multiplica. A cura não é o fim, é o princípio de uma vida nova. E a fé viva é o instrumento que a sustenta. Permaneça em oração. Mantenha a chama acesa e o arcanjo Rafael será para sempre seu companheiro de jornada, médico e guardião. O encerramento e o chamado à continuidade da oração. Chegou o momento de selar tudo o que foi vivido nesta oração. Cada palavra pronunciada, cada lágrima derramada, cada pensamento entregue foi colhido pelo céu. O arcanjo Rafael não apenas ouviu, ele agiu. Ele caminhou por entre as dores do coração e as feridas da alma. Trouxe cura onde havia desespero e paz onde havia tumulto. Agora, o Senhor confirma através de seu anjo: a restauração começou. Mas para que ela cresça e floresça, é preciso continuar. A oração não termina quando o vídeo acaba. Ela continua na vida, no cotidiano, nas escolhas, nas atitudes. A oração diária é o alimento da graça. Assim como o corpo enfraquece sem o pão, a alma adoece sem a presença constante de Deus. É por isso que o arcanjo Rafael o convida a permanecer fiel. Repita esta oração por 7 dias consecutivos. Consagre sua casa e sua família à luz divina. Não é superstição, é disciplina espiritual, é fé ativa. Cada vez que você ora, as raízes do mal se soltam um pouco mais e as raízes da paz se aprofundam. A repetição não é repetição de palavras, mas confirmação de fé. Cada novo dia de oração reforça o que Deus começou e amplia o espaço da cura dentro do coração. O céu trabalha em ciclos. A cada oração, uma nova camada de graça é derramada. Às vezes, os frutos aparecem rápido. Outras vezes, a transformação é silenciosa. Mas em todos os casos, Deus está agindo. Perseverar na oração é como manter uma chama acesa durante a noite. Enquanto o mundo dorme, a luz continua queimando, afastando a escuridão. É essa luz que mantém a alma desperta, sensível à voz do Espírito Santo, atenta à presença do anjo que permanece vigilante ao seu lado. Lembre-se, o arcanjo Rafael não abandona aqueles que invocam o nome de Deus com sinceridade. Ele é enviado para proteger, curar e conduzir. A cada vez que você se volta a Deus, ele se aproxima, trazendo consigo novos sopros de esperança.
Ele observa sua família, cobre seus filhos com o manto da providência e renova a fé em cada coração que ainda luta. Ele não promete ausência de desafios, mas presença constante na travessia. Aquele que caminha com Deus nunca caminha só. Agora, incline o coração e faça um último ato de entrega. Diga: Senhor, eu te agradeço por esta cura, por esta libertação, por esta presença. Consagro minha casa, minha mente e meu coração à tua vontade. Que a tua luz, através do arcanjo Rafael, permaneça acesa em mim e nos meus. Que nenhum mal encontre espaço e que tua paz reine para sempre. Guarde essas palavras dentro de si como um selo. O céu ouviu. A partir de hoje, viva como quem foi restaurado. Caminhe com leveza, fale com amor, olhe com esperança, reze antes de dormir, agradeça ao acordar. Quando o medo tentar voltar, lembre-se desta presença. O arcanjo Rafael continua ao seu lado. Ele o acompanhará nas batalhas, o sustentará nas quedas e o guiará até o cumprimento de cada promessa que Deus escreveu para a sua vida. Compartilhe esta oração com quem você ama. Que o poder de Deus alcance outros lares, cure outras famílias e restaure outras almas. Que sua fé seja testemunho e sua voz seja canal da graça. Porque onde há um coração que ora, o céu se move. E onde o arcanjo Rafael é invocado, o amor de Deus habita e reina para sempre.